Seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Você sabia que desde 2008 o Brasil é o país campeão em uso de agrotóxicos? Nós consumimos 20% do que é consumido no mundo todo. Para falar sobre as consequências disso e debater melhor o assunto, nossos convidados são o vereador Renato Cinco, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o engenheiro agrônomo e conselheiro do CREA do Rio de Janeiro, Leonardo da Costa Lopes, e a pesquisadora e doutoranda da USP, a nutricionista Isabela Satamini. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu começo esse programa perguntando para você, Leonardo, por que o Brasil é tão permissivo em relação ao uso de agrotóxicos? Bom, primeiro a gente tem que considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais, então quando fala-se na quantidade de uso de agrotóxico, é em função disso, né? Então, em valores relativos, o Brasil está abaixo de outros países, como Japão, Estados Unidos, Holanda, e também temos que considerar que é um país tropical. Então, por essas características, a gente tem uma necessidade maior de controle de pragas e doenças que são mais desenvolvidas no ambiente tropical, né? E calor e umidade proporcionam melhor desenvolvimento dessas pragas. Então, há, né, um questionamento muito grande em relação à permissividade de alguns agroquímicos em relação a outros países, e é difícil assim, julgar simplesmente por esse aspecto, né, que tem uma gama maior de produtos, se a gente entender que a necessidade acaba sendo maior, né, por essas características que eu já acabei de mencionar, mas os órgãos de pesquisa, os órgãos de vigilância sanitária fazem todas as avaliações necessárias para liberar esses produtos. Então, a questão da permissividade, né, fica até um pouco relativizada em relação a isso. É pela necessidade, e há um estudo para se considerar esses usos. Não é nada feito de forma descontrolada. É porque eu estava estudando, né, são 504 agrotóxicos permitidos aqui no Brasil. Isso assusta a população, né, Isabela? Qual é o impacto que isso causa na alimentação das pessoas, no dia a dia, na saúde? Bom, né, a gente tem dois tipos de intoxicação por agrotóxicos. Então, a aguda, que é num curto período de tempo, grandes quantidades, que aí o agricultor é que está mais exposto, mas a exposição crônica, que é a longo prazo, em menores quantidades, a população inteira está exposta, porque a gente tem não só no ambiente, né, na água, como também nos alimentos. E isso existe impactos à saúde muito fortes, assim. Para a intoxicação aguda já é mais conhecido, efeitos gastrointestinais, respiratórios e até a morte, convulsões. E o efeito crônico ele é menos conhecido devido ao longo tempo de exposição, é um pouco mais difícil pesquisar, mas devido ao princípio da precaução, né, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer recomenda dar preferência aos alimentos produzidos de forma agroecológica, que são livres desses resíduos. Agora, falando um pouco de legislação, vereador, tem uma lei tramitando lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, que pretende tirar o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa do processo de aprovação das substâncias, deixar isso apenas com o Ministério da Agricultura. Isso é preocupante? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é muito preocupante, né? Porque independente, vamos dizer assim, dos governos, o Ministério da Agricultura, historicamente, é representante do agronegócio dentro do governo federal. Então, na verdade, entregar esse controle para o Ministério da Agricultura é aquela velha história de colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Então, por mais que muitas vezes a vigilância sanitária também deixe a desejar e outros órgãos governamentais, eles ainda têm uma independência um pouco maior em relação ao agronegócio, né? Então, acho que o Ministério da Agricultura não deve ficar sozinho nessa fiscalização, certamente. E aqui no município, pode ser feita alguma coisa para combater caso esse projeto de lei seja aprovado? Olha, eu acho que no município do Rio de Janeiro, o mais importante nesse momento é a gente brigar para que os poderes públicos reconheçam a existência da agricultura no território do nosso município. Essa é uma das maiores dificuldades, né, para os agricultores da cidade do Rio de Janeiro. O poder público, por exemplo, quando institui, né, o IPTU em todo o território do município, está legitimando, né, está deixando de reconhecer uma atividade importante, né, para uma série de famílias e também para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, temos várias batalhas, né, a questão da compra das merendas escolares, né, de destinar essas compras para a agricultura orgânica,
né, para os agricultores urbanos. Isso é uma frente de batalha, mas eu acho que o centro dessa batalha hoje é pelo reconhecimento. A Isabela estava até falando, né, sobre uma lei que tem em São Paulo, e até perguntar para o senhor sobre isso, pode ficar à vontade. O município de São Paulo, né, ele aprovou a Lei 16.140 em 2015, que foi considerada uma vitória muito grande, porque ela obriga as escolas municipais a comprarem da produção orgânica para a merenda escolar. E isso é um incentivo muito grande para a produção, produção orgânica, que já tinha um mercado um pouco menor e agora vai abrir bastante o mercado, se você pensar na quantidade de alimentação escolar, né, de quantas merendas escolares no município de São Paulo. E isso eu acho que é um exemplo para o Brasil todo, para outros municípios. É verdade, fica aí a dica, né? Agora, você falou muito, Leonardo, sobre a importância dos agrotóxicos na economia, né? Que tem muitas pragas e tal que tem que ser combatidas, né? Porque você corre o risco de perder uma plantação inteira. Como é que fica, então, a questão dos orgânicos? Eles não são sinônimo também de economia? Eles não dão dinheiro porque ele é muito caro? O que acontece com os orgânicos que eles ainda não conseguiram entrar assim a preços mais baixos aqui? Os produtos orgânicos eles ainda são produzidos em escala pequena, que precisa de toda uma regulamentação e de uma tecnologia para eles. Então, eles ainda não atendem ao mercado todo. Então, por causa disso, tem um preço diferenciado, eles acabam sendo mais caros e a preferência, né, da população acaba não sendo por eles. E até também, às vezes, tem um aspecto diferente, né? Os produtos que são produzidos com adubos químicos acabam ficando maiores, mais viçosos à vista, né? Porque a gente não consegue ver o que está por trás disso aí. Então, como consumidor ele compra com os olhos, o orgânico ele acaba tendo uma desvantagem em relação a isso, e até porque tem um preço um pouquinho maior. Pegando o gancho que você falou sobre a questão da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente, o agrotóxico, que eu não gosto nem de usar esse nome agrotóxico, certo? Seria até pesticida, porque são produtos químicos para acabar com as pragas. E o agrotóxico seria tóxico para o agro, né? para as plantas, eles não são tóxicos para as plantas. Então, esses pesticidas, eles têm 3 aspectos. Ele tem que ter eficiência para o controle da praga, ele tem que não afetar a saúde humana e nem o meio ambiente. Então, quando você deixa só por conta do Ministério da Agricultura, ele só vai ter aquela ótica da eficiência do uso. Então, é bom realmente envolver outras vertentes que tenham preocupação com a saúde humana e com a saúde do meio ambiente. O que a sociedade civil pode fazer, então, né? Porque às vezes a gente nem fica sabendo desse tipo de projeto de lei, né? É bom a gente estudar, saber o que a gente pode fazer para evitar. A sociedade tem que fazer o seu patrulhamento, as suas exigências, né? Que o governo tenha um cuidado maior com determinadas coisas, né? Isso não é só para o pesticida, isso é para tudo, né? E o pesticida, ele é usado realmente contra as pragas, né? Agora, quando, por exemplo, uma plantação é infestada de praga e o agricultor fica desesperado, acaba usando mais agrotóxico, mais pesticida do que é permitido. Há uma fiscalização e isso causa danos para a saúde dele também, primeiro, né? Talvez até por esse uso descontrolado que chega num nível desse, né? O ideal é que se faça um manejo integrado, né, dessas pragas, onde você só vai aplicar o produto, é a última coisa que se faz. Você usa variedades resistentes, a nutrição da planta é importante, né? A nutricionista sabe que quando nós, seres humanos, nos nutrimos, né, ficamos menos suscetíveis a doenças, e isso também é visto na planta. Quando a planta está bem nutrida, né, ela diminui o risco de ser atacada por pragas e doenças. Então, a planta bem nutrida, variedades resistentes, e o manejo, de você ver quando que aquela praga atingiu um nível de dano econômico. Então, a gente não precisa entrar com pesticida, assim, viu uma lagartinha lá na planta, eu vou entrar com produto químico. Então, eu vou verificar, de acordo com a cultura, qual é o nível de dano econômico, qual a quantidade de pragas naquela lavoura que começa a dar um dano econômico, porque a planta tem uma resistência, a praga que não afeta a produção. Então, quando atinge aquele nível, aí sim você vai entrar com produto químico. Então, é igual os antibióticos, né? O uso indiscriminado acarreta numa resistência
da praga, uma resistência do agente patógeno. Então, se a coisa for bem feita desde o começo, com os critérios técnicos, obedecendo todos os critérios que são abordados, né, na bula dos produtos químicos, a gente consegue ter um equilíbrio melhor do sistema. Certo. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos com o Rio TV Debate. Não saia daí. Voltamos com o Rio TV Debate. Nosso assunto é o uso de agrotóxicos no Brasil. Isabela, que é nutricionista, quais os alimentos orgânicos são 100% confiáveis? Eles apresentam uma vantagem nutricional porque alguns compostos bioativos estão presentes nos alimentos orgânicos em muito maior quantidade do que de produção convencional. Por exemplo, os fitoquímicos, né, isso já foi demonstrado nos feijões, em frutas, legumes e verduras, então isso é uma vantagem. E para o consumidor que quer dar preferência a ele, né, pode talvez às vezes pagar um preço um pouco mais alto e quer favorecer o mercado dos orgânicos para que, então, vá barateando e que esteja cada vez mais disponível, eu recomendo o mapa das feiras orgânicas do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e é feirasorgânicas.org.br. Existe um mapa do Brasil inteiro e você pode ver qual é a feira orgânica perto da sua casa. Outra ponto importante é que a gente pensa muito nas frutas, legumes e verduras contendo resíduo de agrotóxico e as pessoas evitam certos alimentos por conterem maior quantidade de agrotóxico. Morango, né, por exemplo. Pois eles acabam ficando estigmatizados. Mas existem outros meios, por exemplo, dar preferência aos alimentos da época, então saber qual é a época de cada fruta, de cada legume, aquela fruta vai estar mais segura, com menos agrotóxico. Consumir os alimentos regionais, né? Muitas vezes a gente importa alimentos de outras regiões, tendo os nossos produtos regionais, também são mais seguros, contém menos agrotóxico. E também lembrar que não está só na fruta, legume e verdura o agrotóxico, né? Os alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, pães, biscoitos, a própria carne, o leite, também contém agrotóxico. Então não é para deixar de consumir fruta, legume e verdura, que é super importante para a saúde, com medo do agrotóxico, né? Agora, tem alguns legumes e algumas frutas que realmente são mais suscetíveis ao agrotóxico? Eles concentram mais ou não? Não tem isso? Existe, né? A Anvisa libera essa lista, né? Fazem as análises, mas assim, eu acho que com essas recomendações que eu fiz, a gente consegue garantir sem ter que evitar ou estigmatizar determinados alimentos que são saudáveis, né? Os vereadores têm feito vários debates públicos e tal, têm até participado sobre a importância dos orgânicos, né? De dar força para esses orgânicos. É isso mesmo? É esse o caminho, na sua opinião, vereador? Olha, eu não quero correr o risco de mudar muito o foco do debate, mas é que eu fico ansioso com o aspecto da discussão, que é o seguinte. A gente não pode naturalizar o nosso modelo de desenvolvimento agrícola, né? O país não traçou um percurso fruto de forças da natureza, né? A gente tem um modelo no campo que é fundamentalmente um modelo de negócios, né? Nós temos um passado colonial, né, em que o nosso país foi construído, né, através da exploração da monocultura, né, de determinados produtos, né, da monocultura da cana-de-açúcar, da monocultura do café, com o objetivo primordial da exportação e da garantia do lucro para esses grandes fazendeiros, né? Infelizmente, com mais de 100 anos de república, a gente não alterou substancialmente esse modelo. A propriedade rural no Brasil continua nas mãos de um pequeno grupo de latifundiários, né? 1% dos grandes proprietários tem quase metade das terras produtivas do país, ou improdutivas, né, das terras agrícolas do país, e o modelo do agronegócio para a exportação continua sendo o centro desse desenvolvimento, né? Então, esse modelo, em primeiro lugar, ele não leva em consideração como objetivo número 1 da produção rural do país a garantia da soberania alimentar do povo brasileiro. Esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é garantir o lucro dos fazendeiros com a exportação da soja, com a exportação de gado e etc., né? Então, em primeiro lugar, existe um problema histórico aí em como se organiza a produção rural no Brasil, né? Essa produção, não tendo como objetivo principal a soberania alimentar, cria um grave problema no país, que a gente tem cerca de 1/4 da população em situação de insegurança alimentar. Então, o agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, somos campeões disso, daquilo outro, mas não conseguimos ainda alimentar satisfatoriamente 100% da nossa população. Então, essa é a primeira grande falha desse modelo,
né? A segunda é a grande falha. O nosso modelo voltado para a exportação, especialmente para a exportação de grãos, para alimentar o gado de outros países, né? Isso eu acho que é o principal negócio hoje do meio rural no Brasil, faz com que a gente tenha, na produção rural, um dos grandes fatores de degradação ambiental. Então a gente tem as fronteiras do agronegócio, né, atacando o Pantanal Mato-Grossense, atacando a floresta amazônica, produzindo desmatamento, destruição de bioma. Né? E a questão do agrotóxico está relacionada a isso, porque são essas produções monocultoras voltadas para exportação que respondem pela maior parte do consumo de agrotóxicos no país. Então, esse modelo, ele é um modelo injusto, ele é um modelo que causa dano ambiental, que causa prejuízo à saúde dos trabalhadores rurais, causa prejuízo à saúde da população em geral, por conta, né, desse modelo, que piora tudo com a chegada dos transgênicos, né, porque o transgênico é associado à utilização de agrotóxicos. E os transgênicos, além dos problemas que causam à saúde das pessoas, né, eles também têm um problema econômico, porque as sementes transgênicas, elas são sementes que não podem, os frutos, né, as sementes que são produzidas a partir da utilização de sementes transgênicas no plantio, elas são inférteis, elas não servem para ser replantadas. O agricultor, ele fica refém, né, do agro, da Monsanto e de outras grandes empresas químicas, tanto para a compra dos agrotóxicos para serem utilizados com aquelas sementes transgênicas, mas com a necessidade de renovação de compra de sementes a cada safra. Né? Então esse é um modelo que realmente interessa a meia dúzia de proprietários rurais no Brasil, a meia dúzia de empresas químicas, né? Causa dano ao meio ambiente e à saúde. Então, desculpa se eu mudei um pouco o foco da sua pergunta, mas é porque eu acho que a gente precisa trazer a discussão para o modelo. Esse modelo é o modelo que é necessário, que é útil para o nosso principal objetivo, que deveria ser garantir a soberania alimentar do nosso povo. E aí nesse ponto, assim, eu concordo plenamente com o que o Cinco falou, e eu gostaria de sugerir duas leituras para quem tiver interesse em se aprofundar no tema. Um é o dossiê da Abraxo, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que faz uma extensa análise da situação dos agrotóxicos no Brasil, e um outro recém-lançado também, que é o Atlas do Agrotóxico, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. A União Europeia tem uma lei muito mais rígida, aceita muito menos agrotóxico do que a gente aceita. Então, a Larissa Bombardi, que é a autora desse documento do Laboratório de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo, ela fez uma análise comparando o Brasil com a União Europeia e vendo que tem, dependendo da cultura, a gente aceita até 20 vezes mais a quantidade de agrotóxico, né? Então, é algo para a gente se refletir um pouco. E você como agrônomo, Leonardo, qual a sua opinião? Pegando, né, esse gancho aí, as indústrias químicas, elas buscam soluções para a agricultura, mas elas também buscam lucro, né? Então, a busca realmente desse modelo diferenciado de segurança alimentar necessita de um fortalecimento dos órgãos de pesquisa nacionais, das empresas públicas nacionais que produzem pesquisa, como a Embrapa, né, que todos conhecem, a Pesagro, que é a empresa aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, o fortalecimento das pesquisas dessas instituições que não visam o lucro, então vão ter outras preocupações, são mais isentas na produção de conhecimento, é muito importante. Também a valorização da agricultura familiar e, junto a isso, tem que haver um incentivo da assistência técnica, né? O Estado tem que proporcionar para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, assistência técnica pública de qualidade e que atenda às demandas dos produtores, né? Então, hoje, há uma deficiência na assistência técnica para os pequenos agricultores. Os grandes agricultores compram a sua assistência técnica, né, têm condição de pagar. Os pequenos não têm, na maioria das vezes, condição de pagar por profissionais que vão lá, né, ensinar as práticas mais modernas, as práticas mais interessantes, né, para uma produção de qualidade, com produtos que vão atender, né, ao consumidor com uma qualidade melhor. Então, é a importância do investimento, isso aí. Nós temos a fiscalização do Ministério da Agricultura, mas também temos órgãos de fiscalização estaduais que fiscalizam o uso, né, e a comercialização dos agrotóxicos. Esses órgãos também precisam ser fortalecidos, precisam ter
condições de irem a campo, né, ter veículos, ter combustível para poder atender ao pequeno agricultor e fiscalizando a ação do uso desses produtos. Com a fiscalização a coisa tende a melhorar, né? A gente não vai demonizar o uso de agrotóxico, mas também não podemos deixar a coisa correr frouxa. Vamos fazer mais uma pausa e voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate, que discute hoje o uso de agrotóxicos no Brasil. Eu pesquisei também um outro projeto de lei que também está lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que esse eu achei legal. É uma política nacional de redução de agrotóxicos. Aí eu pergunto, tem chance disso ir para frente? Primeiro você, vereador, que tem mais conhecimento aí na área da política. Olha, eu acho que a gente tem um país que é muito submisso aos interesses do agronegócio. O Congresso Nacional tem uma bancada representativa do setor do agronegócio muito grande. A gente tem visto, né, especialmente no governo Michel Temer, as demandas do agronegócio serem atendidas sem grandes críticas por parte do governo federal. Então, como esse projeto de lei vai de encontro, né, aos interesses do agronegócio, eu acho difícil de prosperar com esse Congresso Nacional, né? Ainda bem que as eleições estão chegando, ele vai ser renovado, eu espero que para melhor, e a gente tenha mais chances, né, de avançar em políticas públicas que garantam a soberania e a segurança alimentar da população. É possível ir por esse caminho, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que a gente precisa, na verdade, fazer esse enfrentamento em todas as esferas, né? Mas o espaço municipal, ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, para fazer esse enfrentamento fica muito restritivo, né? Muito restrito. Mas a gente tem que fazer o debate em todas as esferas, certamente. Certo. Eu queria perguntar para você, Isabela, se a gente, como população, pode fazer alguma coisa para diminuir, assim, por exemplo, você compra um alimento, né? Como eu citei aqui o morango, várias pessoas têm o morango como vilão. Se a gente lavando bastante, tira um pouco do agrotóxico ou não, isso isso não foi comprovado, assim, lenda? nenhuma técnica que realmente reduza o resíduo de agrotóxico, né? O que a gente recomenda é a lavagem das frutas e legumes como padrão, né? Para remover também outras contaminações e apenas isso, assim, com o uso de um pouco de cloro também e acho que isso é o que garante mesmo. É isso, Leonardo? Até ela falou no início da entrevista, o acúmulo, né, de agroquímicos nos produtos que atingem o consumidor ainda não tem muito estudo, né, não tem muito resultado, não tem muita informação. Então, a maior preocupação, né, da contaminação de agrotóxico é com o agricultor, o aplicador. Então, o que para isso precisa de como eu falei também, aumentar a assistência técnica, a instrução desse agricultor, desse aplicador, para que ele utilize as técnicas corretas, que ele utilize os equipamentos de proteção individual. Então, mais uma vez, o fortalecimento da assistência técnica e da extensão rural é primordial para preservar a saúde também do agricultor e do aplicador de produtos químicos. E muitas vezes o agricultor passa até como um vilão da história, né? O agricultor é culpa dele, que ele coloca muito pesticida e tal, inseticida. Ele é a grande vítima. Ele é a grande vítima, né? Muitas vezes os agricultores, quando fazem essa transição do modelo tradicional para o modelo agroecológico, eles se sentem livres e muito melhor, né? Por estar livre da exposição ao agrotóxico e também por conhecer, e muitos referem de ter feito esse tipo de produção na infância, com a família, que era um meio tradicional antigamente, e agora o convencional virou o agrotóxico e o orgânico virou o alternativo, né? Então, eu acho que essas medidas de lei são fundamentais para incentivar, né, para o consumidor também cobrar isso e a gente ir aos poucos reequilibrando a balança de volta para a agricultura familiar, a agricultura orgânica, agroecológica. Agora, ultimamente, a gente tem falado muito em fake news, né? Assim, em todas as esferas na questão do agrotóxico não é diferente. Eu mesma recebi semana passada uma notícia que eu tive que pesquisar e realmente era mentira. Como você pode saber realmente até que ponto uma notícia que você recebe, ou pelo grupo, ou pela internet, é verdadeira ou não? Nós temos que procurar, né, quais são os sites confiáveis? Assim, em órgãos que são confiáveis, né? A vigilância sanitária, as vigilâncias sanitárias estaduais também, a defesa vegetal estadual,
a própria Embrapa, a Pesagro. Então, esses órgãos, você tem confiabilidade. Então, você busca a informação ali e não em blogs que não tem nenhum compromisso com a verdade, querem mais fazer sensacionalismo. Então, para encerrar, eu queria perguntar para vocês se vocês veem assim uma luz no fim do túnel. Vocês acreditam que tenham filhos, né? Vamos ter netos, para eles, né? Para as futuras gerações. Vocês acreditam que futuramente a gente pode ingerir menos agrotóxicos, que os orgânicos podem realmente crescer, ficarem mais baratos e a gente ter uma população mais saudável? Posso começar? Pode. Olha, eu estava pensando justamente um pouco nesse aspecto, né? A gente acho que precisa entender que nós estamos vivendo internacionalmente, globalmente, um período de colapso ambiental, né? O modelo de desenvolvimento industrial, ele está com os dias contados, né? Porque ele não dá conta, o planeta não dá conta de sustentar esse modelo, né? Que se desenvolveu nos últimos 250 anos. Um dos aspectos que precisa mudar radicalmente é a maneira como é que se produz o mercado internacional de alimentos. Não faz sentido que a soja saia do Brasil para alimentar o gado da Europa. Isso é insustentável. A gente precisa mudar radicalmente isso. Os países precisam garantir a sua soberania alimentar. O ideal é que o comércio internacional de alimentos ele fosse residual. Vamos dizer assim, a circulação internacional de alimentos que são muito restritos a uma determinada região para serem consumidos em outras regiões. E não você criar esse fluxo todo internacional que, no final das contas, é um fluxo também de capitais, né? E que existe porque interessa a esse fluxo de capitais. Então, existe um problema internacional a respeito de como é a produção de alimentos hoje no planeta. E, nacionalmente, a gente precisa superar o latifúndio. Isso é absolutamente essencial, né? Todos os países capitalistas avançados são países que destruíram a propriedade rural da nobreza, fizeram reforma agrária, distribuíram terra para os seus camponeses, se desenvolveram a partir da reforma agrária. O Brasil mantém intacta a propriedade rural do período colonial e essa é uma das matrizes centrais de vários problemas nacionais, inclusive da desigualdade, né? Então a gente precisa de uma reforma agrária antilatifundiária e agroecológica, né, que substitua, né, esse modelo de produção de alimentos para dar lucro para os latifundiários, em detrimento da qualidade de vida da população e da saúde da população. Quantos milhões de brasileiros não têm acesso a nenhum meio de subsistência no nosso país, enquanto nós temos as terras sendo ou não utilizadas ou utilizadas para exportar alimentos. Hoje, recentemente, saiu uma pesquisa dizendo que 73% da população do Rio de Janeiro quer se mudar da cidade do Rio de Janeiro. Uma boa parte dessa população poderia ser beneficiada por um processo de reforma agrária, melhorar muito a sua qualidade de vida. Agora, essa reforma agrária, ela também precisa acontecer revolucionando, né, a maneira de produzir, abandonando esses métodos de produção que causam prejuízos à saúde da população e retomando, né, os métodos de produção que alguns produtores rurais, eles brincam, dizendo assim, dizem que eu faço agroecologia. O nome que eu sempre dei para isso aqui é roça. Né? Eu tenho uma roça, eu faço roça. Né? Esse modelo da roça, ele é muito mais saudável para o consumidor e ele ajuda, né, a garantir a sobrevivência com dignidade das pessoas que são produtores familiares. Né? Então a gente precisa de uma reforma agrária antilatifundiária e agroecológica. Sim, eu sou como nutricionista, o tema da alimentação tem um tema cada vez mais reconhecido e é um tema de todos, né? Porque todo mundo se alimenta. Sim. E a alimentação, ela não é só para a saúde, ela é também uma questão de cultura e do meio ambiente, né? Então, esse modelo de produção de alimentos, ele é realmente fundamental para a gente repensar. E eu tenho bastante fé de que a gente tem um futuro aí bem importante, bem interessante, sim, para as próximas gerações, mas com muito trabalho pela frente. Que bom. Você também está otimista, Leonardo? Eu também acredito que o retorno para esse modelo é bastante interessante, não é uma coisa para se fazer de um dia para o outro. E enquanto isso, né, eu acho que uma coisa que até que já pode ser de grande valia é o uso correto, né, atendendo aos requisitos técnicos, aos parâmetros técnicos, com profissionais habilitados para isso. Então, os agrotóxicos, para serem utilizados, eles devem ter uma receita agronômica, né, emitida por um engenheiro agrônomo, registrado no CREA. Então, o papel do CREA é esse, é saber se tem um profissional, engenheiro agrônomo responsável
por a venda daquele produto para a coisa não ser feita de forma discriminada. Né? Que no receituário agronômico vem todas as recomendações técnicas para que aquele produto seja usado dentro desses parâmetros, o que vai minimizar muito os riscos dele. Gente, muito obrigada, acho que foi bastante proveitoso, né? Acho que o vereador vai sair daqui com algumas ideias também. Obrigada pela presença de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.